Bom, pessoal, esse é um vídeo com a solução do seguinte exercício. Eu quero construir a tabela de multiplicação de um grupo G dado pelos elementos E, A, B e C que seja isomorfo ao grupo multiplicativo H formado por 1, I, menos 1 e menos I. Aqui o I é um número complexo, tal que I ao quadrado é menos 1. Como é que eu faço isso? Eu quero transformar esse conjunto G, então, num grupo que seja isomorfo a esse grupo H aqui. O que significa dele ser isomorfo? Significa que tem que ter uma função f de g para h, que é um homomorfismo bijetor. É isso que significa dizer que esse grupo é isomorfo a esse grupo H. E ele sendo isomorfo, significa que esse grupo ele vai funcionar de forma semelhante ao funcionamento desse grupo H aqui. Ou seja, se esse grupo H os elementos têm ordem infinita, os elementos de G também vão ter que ter ordem infinita. Se o H for comutativo, esse G também vai ter que ser comutativo. Como é que eu vou fazer para definir como a multiplicação nesse conjunto G funciona e fazer que isso seja isomorfo ao grupo H? Eu vou estabelecer uma função que vai associar primeiro cada elemento desse conjunto G para esse conjunto H e eu vou fazer essa função dizendo exatamente qual que vai ser a imagem de cada elemento desse conjunto G. Como esse conjunto G e H são finitos, tem 4 elementos cada, se eu listar exatamente qual que é a imagem do E, do A, do B e do C, cada um com imagem diferente, essa função vai ser automaticamente injetora e também vai ser sobrejetora, porque cada elemento de H vai ser imagem de alguém. Primeiro, seja f do conjunto G para o H dada como. Eu vou escolher o que essa função faz com cada elemento desse conjunto. Aqui, por uma questão de convenção, eu vou denotar esse elemento aqui E como sendo o elemento neutro do conjunto G. E aí, para ser homomorfismo, o que tem que acontecer? Ela tem que levar neutro no neutro. O neutro do conjunto H é esse 1 aqui. Então, a f do E vai ter que ir para 1. A f do A pode ir para qualquer outro elemento. Eu posso, por exemplo, fazer o A ir para o menos 1. Ou para o I, ou para o menos I. Cada escolha vai produzir um grupo ligeiramente diferente, vai produzir uma função diferente. Então eu posso, por exemplo, dizer que o A vai para o I, o B eu vou definir indo para o menos 1 e o C eu vou definir indo para o menos I. Essa função f é injetora porque cada elemento distinto de G vai para coisas distintas e ela é sobrejetora porque todo elemento de H é a imagem de alguém. Então daí f é bijetora. Agora eu quero que esse grupo G funcione semelhante ao que funciona o grupo H. Como é que funciona esse grupo H? Eu vou montar a tabela de multiplicação do conjunto H, né? Então, a operação no H é a multiplicação, eu tenho os elementos 1, menos 1 e menos I. Menos 1 e menos I. O que eu tenho? Então, 1 é o elemento neutro, né? Multiplicar pelo elemento neutro não altera, então isso é 1, menos 1 e menos I. Multiplicar também por 1 aqui não vai alterar. Agora, menos 1 vezes menos 1, 1, menos 1 vezes I, menos 1 vezes menos I vezes menos 1, menos I vezes I ao quadrado, que dá menos 1, I vezes menos I ao quadrado, que vai dar 1. Por fim, multiplicando por menos I ao quadrado, 1, menos I com menos I mais I quadrado, que dá menos 1. Então eu vou usar isso daqui para definir como é que vai funcionar a multiplicação desses conjuntos, lembrando que eu estou associando os elementos dessa forma. O I está associado com 1, o A está associado com I, o B está associado com menos 1 e o C está associado com menos I. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir então que o meu E é o elemento neutro, e aí o que a gente vai ter? Operar com o E não vai alterar ninguém, então E operado com E é o próprio E operado com A é o A, E operado com B é o B e E operado com C é o próprio C. Agora como é que eu faço para definir o resto das operações? Eu vou olhar para a tabela de multiplicação do conjunto H e para essa associação que a gente fez e vou replicar na operação dos elementos de G esse mesmo comportamento que eu tenho nessa tabela de H. Então aqui, né, esse E eu estou admitindo que ele é o neutro, então ele não vai mudar nada. Agora, o que é A operado com A? Eu estou associando o A com o I. Como é que o I funciona quando eu opero ele com ele mesmo? I com I ao quadrado dá menos 1. Agora, o menos 1 está associado com quem? Menos 1 está associado com B. Então, o A operado com A vai ter que dar o B. O que é o A operado com B? Não, o A está associado com o I, o B está associado com o menos 1. Qual que é o resultado da operação do I com menos 1? I operado com menos 1 dá menos I. Agora, o menos I é quem? Menos I é a imagem do C. Então, o A operado com B vai ser o C. E quem que é o A operado com C? O A está associado com o I, o C está associado com o menos I. Então, eu vou estar operando o I com o menos I. I operado com menos I dá o quê? I com menos I dá o 1, que é justamente o elemento neutro. Então, o A com C vai dar o neutro. E aqui, se a gente olha nessa tabela, multiplicar I por menos 1 ou menos 1 por I não altera o resultado, é comutativo. Então, eu posso preencher isso aqui com os elementos que comutam. Então, A com B dá C, B com A
também vai dar C. A com C dá o elemento neutro, C com A também vai dar o elemento neutro. Eu só preciso calcular agora quem. Quem que é B com B e quem que é B com C. O que vai ser o B com B? O B está associado com menos 1, então isso fica menos 1 vezes menos 1, mas menos 1 vezes menos 1 dá 1, ou seja, dá o elemento neutro. Então o B com B vai ter que dar o elemento neutro. Quem que é o B com C? O B está associado com menos 1, o C está associado com menos I, menos 1 vezes menos I dá mais I, que é o A. Então, menos 1 com menos I, mais I, que é o meu A. Então, isso aqui dá o A, então o C com B também vai dar o A. E quem que é o C com C? C é o menos I vezes menos I dá mais I ao quadrado, mas I ao quadrado é menos 1. E o menos 1 está associado com quem? Com B. Então, C com C dá o elemento B. Então, esse é o meu grupo G, que vai ser isomorfo ao grupo H. E aí, isso conclui a solução.